Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite mais uma vez para junto compartilhar uma palavra do Evangelho do Reino, um Evangelho que já foi pregado e que precisa ser entendido hoje. Fazemos uma leitura respeitando para quem foi e em que estado nós estamos hoje do reino implantado desde o primeiro século. Hoje nós estamos com um tema aqui: se alguém não tem o Espírito, esse não é de Cristo. Então nós vamos decorrer sobre esse assunto e meditamos um pouco sobre esse versículo. Alguns irmãos falou comigo a respeito desse versículo, tem muita gente em dúvida. E eu resolvi gravar essa mensagem para analisar mais esse texto. Então você que não é inscrito no nosso canal, escreve lá, dá um joinha, aperte a opção todas, para que você possa receber a notificação. E dá o like também, não esqueça, para que o canal possa crescer. Então, nós escolhemos Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém não tinha o Espírito de Cristo, esse alguém não era de Cristo. Então, alguns irmãos, ele lê esse texto e diz que aquela pessoa não tem o Espírito. Mas qual Espírito que o texto está dizendo? Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse alguém não é de Cristo. Então, ele era de quem? Será que ele pertencia a uma outra classe de pessoa? Porque o que Paulo tinha em mente quando ele disse se alguém não tinha o Espírito de Cristo, esse alguém não era de Cristo. O que estava em jogo? O que Paulo queria trazer à memória dos romanos? Se você observar em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem não estava em Cristo Jesus? Era quem? Quem estava na lei de Moisés. Portanto, a lei do Espírito de vida, o verso 2, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que era impossível, a lei estava enferma. Cristo, ele veio em forma humana e condenou o pecado e pagou alto preço. Então, se alguém não estava em Cristo, ele estava em quem? Ele estava na antiga aliança, trazendo a justiça, a sua própria justiça, e não crendo na justiça de Cristo. Então, se alguém não estava em Cristo, esse alguém não era dele, não teve fé para entender. Eles serviam a Deus sem entendimento. Eles eram zelosos por Deus, mas sem entendimento. Quando Paulo não estava em Cristo, Paulo era de quem? Ele era judaizante. Ele não tinha o Espírito de Cristo, porque ele não entendia nada de Cristo. Ele perseguia a igreja. Mas quando ele entendeu, ele teve o entendimento que Cristo se revelou para ele, ele passou a ter o Espírito de Cristo. Então ele passou a pertencer a Cristo. Ele já era desde o seu nascimento, mas o entendimento estava atropelado pela lei de Moisés. Então, se alguém, Paulo diz, o meu bom desejo é a minha oração pelo israelita, para que ele venha a ser salvo. Salvo de quê? No entendimento. Eles servem a Deus sem entendimento. Então, se alguém não era de Cristo, ele era de quem? É o que nós vamos descobrir nesse texto.
Que tipo de espírito o texto está falando? Então, qual é o tipo de espírito que Romanos capítulo 8, versículo 9 está dizendo? É o espírito do homem ou é o espírito de Cristo? Era o Espírito Santo que ia habitar naquela pessoa e fazer uma conexão com o espírito dele. Nesse texto, não fala do espírito do homem, e nem que ele tinha e que não tinha. Esse texto diz: se alguém não tem a Deus, não serve a Deus, esse não tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo era quem? Era o próprio Espírito Santo. Era Deus na pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus pregava, meus irmãos, ainda que ele era Deus, mas ele não tinha recebido o Espírito Santo. Portanto, quando ele foi batizado, veio sobre ele o Espírito Santo. Então, aquelas pessoas que estavam na lei de Moisés, ela tinha que crer para que viesse o Espírito Santo sobre ela. Romanos 8,16, que diz assim: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, Paulo está dizendo, o Espírito testifica no nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqueles que não tinham essa percepção, eles pensavam que agradavam a Deus, mas com as suas próprias justiças, confiando na lei de Moisés, porque pela lei nenhuma carne seria justificada. Atos capítulo 19, versículo 2, que diz assim: perguntou-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Então, quando uma pessoa cresce depois da obra consumada, o que aconteceria com ela depois do Pentecoste? Ela recebia o Espírito Santo, que era o Espírito de Deus, o próprio Deus. Então, como é que uma pessoa que não cresce em Cristo... Aqui nós vamos ver um assunto muito interessante, porque Paulo encontra os discípulos de João. E os discípulos de João, eles não receberam o Espírito Santo. Não, o texto está dizendo. Eles creram no batismo de João, de arrependimento, mas eles não receberam o Espírito Santo. É o que nós vamos ver aqui. Perguntou-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então, esses discípulos de João, eles tinham o Espírito de Deus? Não, porque eles nunca ouviram falar do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E verso 6, Atos 19, verso 6 agora. Havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Então essas pessoas que estavam ali, eles estavam sem o Espírito deles mesmo, do homem, ou eles não tinham o Espírito Santo? Eles não tinham o Espírito Santo, porque João, na verdade, batizou na água. Mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é juízo. Então, Cristo recebeu o Espírito Santo, veio sobre ele. Dali para lá, todos que tinham a promessa, que Joel disse que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então essas promessas aconteceram lá. Então quando a gente olha para Romanos capítulo 8, versículo 9, aqueles que não têm o Espírito de Cristo não é dele, porque era da lei de Moisés. Não querer dizer que aquele cara não tinha Espírito nem estava perdido, ele apenas não entendeu realmente
que a justificação seria pelo ato de Cristo, não pelos atos deles. O que ele está na carne? Porque Paulo diz, vós não estás na carne. Então, o que era estar na carne? O que Paulo tinha em mente quando ele diz, vós não está na carne? Nós estamos na carne? Ou nós somos carne e também somos espírito? Eles estavam na carne, estavam na lei, porque a carne era dominada pelas leis, mas o espírito não tinha comunicação com o Espírito de Deus, ele estava morto nos seus pecados. Romanos 7, versículo 5, que diz assim, pois quando estávamos na carne, então eles não estavam mais na carne? Romanos 7, versículo 5, pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitado pela lei, então quando eles estavam na carne, na lei, o que aconteceu com eles? Suscitado pela lei, então se eles estavam na carne, havia uma lei que subjugava a carne dele, então se não tivesse uma lei, não tinha como acusar o pecado deles, mas ele estava na carne, por quê? Porque a lei condenava os atos dos homens. Operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, quem estava na lei de Moisés, o fruto deles era para a morte, porque pela lei nenhuma alma se salvava, nenhuma carne se salvaria. Mas agora fomos libertos da carne ou da lei? Da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, ao espírito aqui, e não na velhice da letra. Então quem não estava no espírito, estava onde? Na velhice da letra. A letra mata, mas o Espírito dava vida. Então, quem não tinha o Espírito de Cristo? Ele tinha o quê? Ele estava morto, porque pela lei ninguém se salvaria. O que traria era juízo e condenação. Então, vocês não estão na carne, mas está no Espírito. Paulo diz, se é que vocês diz que receberam o Espírito Santo, agora vocês andam conforme o pecado, vacilando, nem aí. Então, se é, porque as atitudes deles não estavam como eles tinham nascido de Cristo, porque eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Então, Paulo chama a atenção deles. Se é que o Espírito de Cristo habita em vocês. Mas se o Espírito de Cristo não habita em vocês, vocês não são de Cristo, vocês não se converteram, vocês não entenderam realmente o que era Evangelho. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Romanos 8,8 diz assim, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então eu não agrado a Deus que eu estou na carne também. Então, Paulo, os que estão na carne, o que confia na carne, não pode agradar a Deus. Por quê? Pela carne vinha o conhecimento do pecado, que era na lei de Moisés. Romanos 6,14, que diz assim, nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês. Então, por que o pecado não poderia dominar eles mais? Pois agora vocês não estão mais debaixo da lei. Descobrimos. A pessoa só ficava livre do pecado porque eles não estavam debaixo da lei. Mas se ele estivesse debaixo da lei, ele seria condenado, porque era a lei que acusava os irmãos e que matava eles. Então agora, o verso Romanos 6,14, novamente.
nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês. Então eles nunca mais iam errar? Não, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sobre a graça de Deus. Então, quem não estava na graça, não recebesse a dádiva de Deus, o Espírito de Deus, estava onde? Na velhice da lei. Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo está perguntando. É a lei pecado? Não. Uma lei não pode ser pecado. A lei, ela aponta aquele que vai inferir aquela regra. Então, a lei não é pecado, mas pecado é quando alguém transgride essa lei. De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Então, o que Paulo estava explicando ali para eles, que o pecado, aonde tinha lei, as pessoas que infringissem aquela lei, eles eram dados como pecador. Mas quando alguém deixava de querer ser certinho pela lei e confiasse na lei de Cristo, na lei do Espírito, essa pessoa, eles eram bem-aventurados, porque eles não estavam mais acreditando nas suas próprias justiças, mas na justificação que foi pelo sangue de Cristo. O verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. Então, como é que o pecado apareceu? Pelo mandamento. Operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei está morto o pecado. Meus irmãos, aonde nós encaixamos nesse contexto de Paulo? Em lugar nenhum, porque nós nunca tivemos debaixo do pecado. Nós nunca fomos reconciliados com Deus. Nós não herdamos o pecado de Adão. Isso aqui é uma forma de conhecimento daquilo que foi feito para com eles. Nós não recebemos a adoção de filhos, eles receberam a adoção de filhos. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Hoje nós estamos no reino eterno de Deus, onde esse reino é conhecimento daquilo que foi feito. A igreja do passado, ela conseguiu entender que a vinda de Cristo era para a sua geração. A edificação da igreja era para aquela geração. O juízo de Deus era sobre aqueles que não acreditaram na lei, confiaram nas suas próprias justiças, negaram a ação de Cristo, não deram lugar a Cristo. E hoje, infelizmente, nós nascemos, felizmente, nós nascemos no reino, desfrutamos do reino, mas não sabíamos que estava no reino. Sempre estávamos buscando o reino, e busca hoje, busca amanhã. Mas hoje, pela graça de Cristo, pelo entendimento que Ele tem nos dado, e o mundo está sendo liberto desse mau entendimento, hoje nós entendemos que nós já somos cidadãos do reino de Deus. O reino chegou no primeiro século. Hoje tem 2000 anos de reinado de Cristo sobre a nossa vida. Esse reino é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Romanos capítulo 7, versículo 11, que diz assim: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me
matou. Então, como é que o que deu vida ao pecado? O mandamento. Todos aqueles que confiaram no mandamento, quando Cristo veio, confiaram na lei, eles estavam mortos. Então Paulo diz, vocês não estão na lei, mas no Espírito, na graça, no favor. E se vocês não estão nesse favor, vocês não pertencem a Cristo. Porque a aliança que Ele trouxe para vocês, essa é a última aliança. Se vocês não aceitar essa aliança, vocês vão ser presos, vai ser destruído. Deuteronômio fala sobre isso. Vocês vão ser levados para todas as nações. Então, quem não tinha o conhecimento, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esse não entendeu nada de Evangelho. E eles estavam perdidos nas suas concupiscências, que a lei julgaria eles. Gálatas capítulo 3, versículo 2, que diz assim, preste bem atenção. Diz assim, só gostaria de saber uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Como é? Os gálatas estavam sem espírito ou eles tinham espírito? Quando Paulo diz, olha, vocês não têm o espírito, se alguém não está em Cristo, vocês não têm, esse não é de Cristo. Então os gálatas, quando Paulo chega ali, eles eram de quem? Porque eles não tinham o espírito de Cristo. Eles só receberam o Espírito de Cristo quando eles creram. Então Paulo está perguntando ali para eles. Só gostaria de saber uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Então os gálatas estavam sem o espírito deles, humano, ou eles estavam sem o espírito de Cristo? Então os gálatas ali, não, quando Paulo chegou ali, eles eram de Cristo ou não? Não. Porque só era de Cristo aqueles que recebessem o Espírito de Cristo. E aqueles que não receberam o Espírito de Cristo, eles tinham a letra, mas a letra matava, mas o Espírito dava vida. Essa promessa do Espírito, meus irmãos, ela foi dada para Joel, na antiga aliança. Joel 12, 28, e acontecerá depois daqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, onde Paulo chegava, eles não tinham conhecimento daquilo que foi feito no Pentecoste, aquilo que aconteceu na cruz. Com a palavra da pregação, as pessoas abriam o coração e o entendimento, eles recebiam aquela palavra pela fé. E o Espírito Santo de Deus vinha sobre eles, e eles passavam a entender realmente aquilo que foi feito. Então Paulo está perguntando, vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou foi pela palavra da fé? Então você pode observar que esse texto de Romanos 8, versículo 9, não tem nada a ver com o cara que tem o Espírito ou se ele é sem Espírito. Ali se trata do Espírito de Deus, o Espírito Santo que fazia parte daquela pessoa. É igual os profetas da antiga aliança. Os profetas, eles tinham o Espírito ou eles recebiam o Espírito Santo? Eles recebiam o Espírito Santo. Sansão, ele tinha o Espírito ou o Espírito possuía ele, ou vinha nele? O Espírito veio sobre ele.
Então não é para nós analisarmos esse texto. Esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 9, não deixa nenhuma raiz que ali Paulo está dizendo que o homem tem o Espírito ou não tem. Ele está dizendo do Espírito Santo. Tem nada a ver sem ou com. Versículo 3. Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se há tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristão mais forte? Então Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito Santo, então eles não tinham o Espírito Santo, não tinha. Porque o Espírito Santo só vinha quando as pessoas crescem e ouvissem a mensagem. Então Paulo está perguntando, quando eu cheguei aí, vocês tinham o Espírito Santo pela lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela mensagem da salvação, mensagem de Cristo? Será que agora vocês vão voltar novamente para as leis? Vocês vão morrer de novo? É isso mesmo que vocês vão fazer? Vocês estão pensando que vocês voltando para a lei vai se tornar crente mais forte? Se eles estavam na lei, estavam mortos, agora veio o Espírito sobre eles, agora eles voltam de novo para a lei de Moisés? Paulo está dizendo, é isso mesmo que vocês querem fazer? Vocês começaram no Espírito, agora quer terminar na lei, nas obras? Versículo 4. Vocês sofreram tanto pelo Evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. E eu lhe pergunto, de novo, aquele que lhe dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vós, faz isso como resultado das suas tentativas de obedecer às leis judaicas ou pela fé com a qual recebeste a palavra? Então Paulo chama a atenção dos Gálatas, porque Paulo, quando chegou lá, eles não tinham conhecimento da graça de Deus, do Espírito que dava vida. Eles estavam mortos nos seus delitos, eles não tinham esse conhecimento. Esse povo era judaizante, eles tinham a lei de Moisés como a salvação pelos seus méritos, e então a tentativa deles guardar a lei, as leis de Moisés, é o que para eles justificava eles. Mas quando Paulo chega trazendo as boas novas do Evangelho, eles creram, aconteceu o milagre, só que Paulo foi embora. Mas depois passou os judaizantes, aqueles que observavam as leis e queriam voltar eles de novo para a morte. Eles receberam vida pelo Espírito, pela mensagem do Evangelho, e agora vem as leis de Moisés, judaizando eles novamente. Então Paulo escreve essa carta, alertando a eles. Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela fé? Então, quando nós voltamos para lá, para aquele texto do início, a qual nós lemos, voltando aqui para nós terminarmos, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Então, estar na carne era o quê? Está na lei de Moisés. Mas no Espírito. Então, eles não estavam mais na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está dizendo, se realmente vocês entenderam o Evangelho, vocês não estão na carne. Mas se vocês não entenderam o Evangelho, vocês não estão em Cristo.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Então eles eram de quem? Quando Paulo chegou lá em Gálatas, eles eram de Cristo? Eles eram de quem? Ele estava na carne, ele estava na lei, confiando na sua justiça própria. Então, quem não tinha o Espírito de Deus, esse não era de Deus, não tinha o conhecimento de Deus. Ele era de quem? Ele estava perdido, eles eram zelosos por Deus, mas sem o entendimento do Espírito Santo. Porque no pecado de Adão, o Espírito ficou separado, sem contato com o Espírito Santo de Deus. Quando a mensagem chegou ali, aqueles que atentamente ouviram, eles entenderam a mensagem, eles passaram a acreditar que o fim da lei era Cristo, para todos aqueles que nele crêem. E se as pessoas não crescem, eles iam sofrer o juízo que estava esperando eles no ano 70. Meus irmãos, um abraço, melhor noite para você. E essa mensagem não é para questionar ninguém. É apenas Romanos capítulo 8, versículo 9, para nós sabermos o contexto daquilo que Paulo está dizendo. Eu não estou confrontando ninguém. Apenas nós estamos fazendo uma exegese desse texto. Esse texto não diz que é sem ou com, diz que é o Espírito de Deus. Se alguém não é de Cristo, não entendeu, esse não tem. E qual era o Espírito de Cristo? O Espírito da graça, gratidão, bondade, domínio próprio. É isso que nós estamos falando. Melhor noite para vocês.